Paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo 12, versículo de número 5, que diz: Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Nós estamos aqui no capítulo 12 de Atos, onde nós vamos estar falando sobre Pedro, milagrosamente liberto da prisão. A palavra do Senhor diz que nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de matá-los. Ele mandou matar Tiago, irmão de João. Então, Herodes foi um homem que a palavra do Senhor diz que ele procurou matar os discípulos, ou melhor, todos aqueles que pertenciam à igreja de Deus. E ele, vendo que isso era agradável aos judeus, ele prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães asmos, e depois de prendê-lo lançou no cárcere. E designou 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardá-lo. E Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento público depois da Páscoa. Então nós vamos ver o quanto aqui a igreja é perseguida, o quanto a igreja está sendo perseguida, e muitos ali já foram mortos, outros presos, e também é o que acontece com Pedro. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando ele se encontrava na prisão, a igreja ela fazia oração, contínua oração. Quando a igreja vê Pedro naquela situação, e eu creio que não só Pedro, mas todos que ali estavam sendo, como eles, também perseguidos, eles vão orar. Eles vão buscar a face do Senhor, vão pedir a intervenção divina, pois não tinha ninguém que pudesse interceder por ele, fazer algo por ele, somente Deus. Então, os planos de Herodes era indubitavelmente executar Pedro, mas os cristãos intercederam pela segurança do apóstolo. Então, a oração sincera da igreja afetou significativamente o resultado dos acontecimentos. Então, a oração ela muda a situação. Então, ore frequentemente e com confiança. Então, a oração ela tem poder. Em nome do Senhor Jesus, ele tem poder. Então, a oração ela pode mudar qualquer quadro, qualquer situação, mesmo estando ele no cárcere, mesmo estando Pedro preso. Isso não é nada. O Senhor ele pode abrir as portas da prisão. E a palavra do Senhor diz que na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro ele estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. É interessante ver que essa passagem, esse versículo 6, vai dizer que Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Então, Pedro não estava ali guardado na cela e deixaram ele, não. Ainda tinha homens ali dentro, de modo que eram 16 guardas responsáveis por Pedro. Vamos ver que e ali estava todos guardando ali, mas a palavra do Senhor vai dizer que no versículo número 7 ele diz que repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. E disse: depressa, levanta-se. Disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Então Deus ele enviou para resgatar Pedro, os seus anjos. E os anjos eles são mensageiros de Deus.
São seres criados por Deus e têm poderes sobrenaturais. Às vezes assumem a aparência humana, a fim de falar com as pessoas. Então, os anjos, eles não devem ser adorados, porque não são, né, a deidade, são servos de Deus, assim como nós. Nós vamos observar que Pedro ali, o anjo, ele vai tirar Pedro daquela cela, daquela prisão, né? E o anjo, ele vai dizer para ele, o anjo, ele vai dizer, vista-se e calça as sandálias. Pedro assim o fez, e o anjo ainda lhe disse, ponha a capa e siga-me. O versículo 9 diz que quando ele saiu, Pedro seguiu, mas não sabia que era real o que se fazia por meio de um anjo. Então, para Pedro, ali, ele estava, talvez era um sonho, né? Parecia para Pedro uma visão, mas Pedro, ele vai sair dali, mas depois ele vai, quando ele cair em si, ele vai ver que foi o anjo do Senhor que o livrou. Então, passaram pela primeira e pela segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então, as portas da prisão se abriu, a porta que dá de ferro que dava para a cidade abriu por si só, e ali eles passaram, e ali Pedro foi solto, e logo ali o anjo ele deixou. E no versículo 11 diz que então Pedro ele caiu em si e disse, agora sei, sem dúvida alguma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Então, Pedro ali, ele cai em si, ele entende que o anjo do Senhor o livrou, o tirou daquele cárcere. É um ponto a gente também devemos crer que o Senhor também dá ordem aos seus anjos para vir ao nosso favor, para nos livrar, para nos proteger, né, de tantas coisas que está acontecendo, acidente, de balas perdidas, né? Então, tantas coisas que o Senhor ele nos guarda, né? Mas tem nos protegido, né? E nós precisamos estar atentos e sendo gratos ao Senhor por isso, porque muitas das vezes nós não precisamos ver, mas precisamos ter a certeza de que o Senhor acampa os seus anjos ao nosso redor, né? E nos livra de todo mal. E assim, quando nós olhamos nessa passagem, Pedro ele vai ficar, né? Ele não vai ter dúvida. Agora, e o próprio Pedro diz, agora sei sem dúvida alguma que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes, né? De tudo que o povo judeu esperava. Então, que nós possamos também engrandecer o nome do Senhor e saber que o Senhor ele envia os seus anjos, né, para nos libertar, para nos livrar de todo mal, né, que nós possamos glorificar e exaltar o nome santo do Senhor em todo momento. Quem nunca recebeu um livramento, né, um livramento que você, né, percebeu que foi o anjo do Senhor, porque se não fosse aquele livramento, se não fosse o Senhor intervindo nos seus anjos, nós não receberíamos aquela vitória ou aquele livramento até de morte, né? Seja na condução de um carro, seja num trabalho, num acidente de trabalho, né? Andando pela rua. Então o Senhor ele acampa os seus anjos ao nosso redor para nos guardar. O 12 ele diz, percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e eles estavam orando. Então, nós vamos ver ali que na casa de João Marcos, Marcos é o que escreveu o Evangelho, que leva o seu nome. Então, a casa da sua mãe era suficientemente grande para acomodar uma reunião
de muitos crentes em Jesus, né? No recinto, no andar superior dessa casa, pode ter sido o local da última ceia de Jesus com seus discípulos, né? Lucas 22:8. Nós vamos ver que tudo isso, eles estavam reunidos em oração, reunidos buscando, né, pedindo que o Senhor viesse livrar, né, ali a Pedro. E olha a resposta da oração, né? É interessante notarmos que eles estavam reunidos e buscavam por um propósito, oravam buscando e pedindo que o Senhor livrasse, né, a Pedro, né? E o Senhor milagrosamente ele ouve a oração daquele povo que estava reunido na casa de Marcos. E ali o Senhor responde. O problema hoje é que muitas pessoas não querem. Quando se coloca um propósito de oração, né, muitos até têm um nome relacionado, né, de um período de oração, um grupo de oração, mas não oram. Muitos querem ver o poder de Deus manifestar, né, quer ver como nós vimos milagrosamente a libertação ali Pedro quando ele é liberto da prisão. Queremos ver muitas coisas acontecer, mas quando se fala em oração, quando se fala em orar, quando se fala em montar uma torre de oração, né, 24 horas de oração, semanas de oração, muitos colocam o seu nome nas listagens de oração para dizer que está ali, mas não entra em oração, não busca. Eu creio que o Senhor, ele ouve sim as orações individuais, mas eu creio também na oração coletiva da igreja. Quando a igreja se reuniu aqui na casa de Marcos para poder orar, interceder, pedir ao Senhor que libertasse a Pedro e que Pedro não viesse ser, né, ali morto, como era a intenção de Herodes, matar ele logo após a Páscoa. Nós vamos observar que eles oram e o Senhor responde, ele abre, né, a cadeia, ele solta Pedro, né, da prisão, envia o anjo dele lá. Então, quando se entrar num propósito de oração, de que seja, né, ele pedindo um avivamento, que seja ele pedindo que o Senhor venha curar alguém, que o Senhor venha, né, avivar a sua obra, que ele venha, né, estar trabalhando, operando e dentro daquele propósito ali, todos precisam entrar no propósito e não só botar o nome numa listagem para poder orar e dizer que está orando ou para agradar o pastor, ou para agradar alguém, né? Que a gente possa entender isso, porque a igreja aqui estava reunida e estava orando, e nisso o Senhor estava libertando Pedro de uma forma milagrosa, né? No versículo 13, ele vai dizer: Pedro bateu na porta, né, do alpendre e uma criada chamada Rod veio atender. Né? Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, né, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: Pedro está à porta. Aí falaram para ela: você perdeu o juízo? Disseram. No entanto, ela insistiu em afirmar que era Pedro. Então disse: deve ser o anjo dele. Pedro, no entanto, continuou batendo. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Eles, porém, fazendo sinal com a mão, ou melhor, ele, porém, fazendo sinal com a mão para que se calasse, descreveu como o Senhor havia tirado da prisão e disse: conte isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Pedro, ele volta ali, ele vai direto na casa de Marcos, de João Marcos, aonde eles estavam orando para poder ali testificar, para que fosse testificado de que ele foi ali liberto, e através da oração daquele povo para aumentar a fé deles, né, para que eles pudessem crer, né, e permanecer em oração. Pedro vai, então ele vai, conta tudo e depois ele sai e ele vai para um outro lugar. Nós observamos que a oração daquele grupo de cristãos foi atendida como haviam pedido, né? Mas quando a resposta ela chegou, eles não creram, né? Devemos ser pessoas de fé,
que creem que Deus responde às orações daqueles que o procuram fazer a vontade dele. Quando você orar, creia que receberá uma resposta. E quando esta vier, não fique surpreso, seja grato. Que eles oraram e o Senhor ouviu, mas só que eles, depois que quando a resposta chegou, eles não creram. Eles ficaram ali, aquela menina, a Rod, ela avisa, atende, avisa que Pedro está ali e eles não acreditam, mas depois eles vão ver realmente o poder de Deus. Que nesse dia você também possa crer que quando nós oramos no nome do Senhor Jesus, o Senhor ele sempre responde às nossas orações. Entender também a importância da oração, a importância de estar buscando, a importância de estar crendo, orando e tomando posse da vitória, crendo que o Senhor ele tem todo o poder para responder às orações. Isso pode ser algo imediato, isso pode ser agora, no momento em que você orar, isso pode ser no momento que você está colocando diante do Senhor essa causa, onde você está colocando e crendo que o Senhor ele já está entrando com providência, crendo que ele já está dando ordem aos seus anjos para ir e pelejar em favor de você. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que você também entenda que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. E quando se ora por uma causa que envolve o reino do Senhor Jesus, quando você coloca o reino do Senhor em primeiro lugar, que essa cura que você está pedindo é para que você tenha saúde para promover o reino. Essa porta que você está pedindo que esteja aberta, você também esteja pedindo para que o reino do Senhor seja propagado. Essa viagem que você esteja pedindo ao Senhor, que seja uma viagem missionária para ganhar vidas e almas para o Senhor. Em tudo devemos colocar o reino do Senhor em primeiro lugar. Em tudo devemos estar orando por uma causa, mas que envolva o reino de Deus, porque a vida daquele que serve ao Senhor é estar conectado com o reino do Senhor, é estar fazendo a vontade do Pai. E eles oraram, e assim o Senhor ouviu, porque tinha uma causa que ia muito além do que simplesmente livrar Pedro da prisão. Ia muito além do que isso, porque o Pedro foi aquele que pregou também o evangelho do Senhor, e o evangelho do reino estava sendo expandido naquele lugar. Muitos podem até tentar esconder e não dizer que alarmar que Pedro foi solto, e Pedro foi liberto pelo anjo do Senhor daquele cárcere. Tentaram fazer, mas isso não foi relevante, porque o que importava era Pedro estar solto e pregar o evangelho e ganhar mais almas para o reino do Senhor Jesus. Então que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais ao teu coração.